Bom dia a todos. Continuando a próxima palestra do nosso workshop, vou apresentar a nossa palestrante seguinte, que é a Simone Ferreira, advogada com atuação nos marcos regulatórios da agricultura, da biodiversidade, da propriedade intelectual e da inovação. Ela atuou como consultora para empresas do agronegócio, organismos internacionais como IICA, FAO, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também participou do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Ela é mestre em Direito das Relações Internacionais e autora de publicações na área de propriedade intelectual e direito ambiental. Então, passo a palavra para a nossa palestrante Simone. Agradeço a participação e a gente fica feliz com a tua participação no nosso evento. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar pela realização do evento. Eu tenho acompanhado as palestras, tem sido um nível muito bom, bastante enriquecedoras. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês esse tema que ainda faz parte e fará parte da nossa vida por um bom tempo, porque, embora já tenha se discutido acesso e repartição de benefícios no Brasil desde a década, né, desde o início dos anos 2000, nós temos uma legislação ainda em construção e seguem vários desafios que precisamos enfrentar ainda para que isso se consolide e efetivamente produza bons frutos, diríamos assim. O tema que me coube dessa vez é relacionado às variedades e raças crioulas. Eu preparei minha apresentação de uma forma que eu já considero que os conceitos principais, os conceitos gerais, diríamos assim, da legislação já iriam ser discutidos por outros apresentadores, e então eu efetivamente já entro no tema propriamente dito, né, que possui várias especificidades e algum tratamento diferente em relação à regra geral. Então, para não me delongar mais, agradeço novamente ao professor Márcio, que fez possível a minha presença aqui e que é um apaixonado pelas raças locais, e acho que são essas pessoas que trabalham com o coração que efetivamente fazem com que isso avance e não se perca vários patrimônios genéticos, né, ou várias culturas que são interessantes tanto para a população, para a sociedade, mas também para a ciência. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para começar já. Esperar só um pouquinho, porque eu acho que está demorando um pouquinho para rodar. Como eu já disse, o tema que me coube é discutir sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional associado versus indicação geográfica e uso comercial de raças e variedades crioulas nativas. É um corte bastante específico, né, em relação a toda a legislação. Parece que ainda não carregou. Deixa eu só tentar aqui efetivamente voltar aqui e carregar novamente. Para mim já está aparecendo. Carregou, sim. Apareceu? Ah, tá, ótimo, então. Então, vamos lá, né? Então, é um marco bastante, diríamos, é um corte bastante específico, né? E que, infelizmente, tem sido pouco discutido diante da enormidade de desafios que a legislação apresenta. Vamos lá. Então, como é que eu fiz? Eu fiz uma abordagem um pouco diferente, embora efetivamente as outras apresentações tenham se detido bastante na lei da biodiversidade, aqui eu tenho que fazer um corte um pouco diferente, porque na realidade o que a gente está discutindo? Regimes jurídicos de proteção e valorização. Essa é realmente a temática quando faz aquele, diríamos aqui, com aquele título tão pomposo, em que a gente pode destacar 4 regimes jurídicos que têm esse mesmo objetivo, tanto proteger quanto valorizar. A indicação geográfica, patrimônio cultural e material, lei da biodiversidade e o selo arte. Então, são 4 abordagens diferentes que a gente trabalha buscando a proteção e a valorização desses ativos, diríamos assim.
Então, começando com a legislação pertinente à indicação geográfica, né? A Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 1996. E o que é uma indicação geográfica? Você concede um registro de indicação geográfica quando você tem um produto ou um serviço que são bastante característicos do seu local de origem, né? Quando a gente fala em indicação geográfica, a gente lembra bastante lá da França, da Itália, de países que são mais tradicionais e que têm milhares de indicações geográficas. A experiência com indicação geográfica no Brasil é muito mais recente, sendo que a lei é de 96 e efetivamente a gente conseguiu implementar um sistema a partir da década de 2000. Então, nós ainda estamos engateando nessa tradição da indicação geográfica. Não porque não tenhamos produtos ou serviços que sejam característicos, mas efetivamente porque não tínhamos uma tradição jurídica e não tínhamos um sistema jurídico robusto para que isso efetivamente pudesse acontecer. Então, o que acontece? Esse produto, esse serviço, ele tem uma característica específica ligada ao local de origem, que pode lhe atribuir reputação, um valor intrínseco, uma identidade própria. Os exemplos famosos que a gente utiliza para dizer isso é a região de Champagne, que é na França, que só o vinho que é produzido lá por um determinado método pode levar esse nome, justamente porque tem toda uma reputação em cima do champanhe. E isso faz com que ele tenha uma distinção em relação a outros similares, né, que existem no mercado. Esses produtos eles apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e o modo de fazer, né, o saber fazer. As indicações geográficas elas são divididas, diríamos assim, em o gênero tem duas espécies, indicação de procedência e denominação de origem. A indicação de procedência é o nome geográfico do país, cidade ou região ou localidade de um território. Então, a indicação de procedência ela é ligada realmente ao nome desse local, que pode ter variações, pode ser uma região, pode ser um país ou pode ser mesmo uma pequena localidade, ela é conhecida como um centro de produção, fabricação, extração de determinado produto ou prestação de determinado serviço. A denominação de origem, ela já é um pouco mais complexa, porque efetivamente ela agrega, além da questão do nome geográfico, ela tem qualidades e características que se devem exclusivamente a esse meio geográfico, incluindo fatores naturais ou humanos, ou seja, efetivamente você já tem um modo de produção aliado ao nome geográfico. Para não trazer só exemplos, diríamos assim, que sejam estrangeiros, eu trouxe as indicações geográficas que já foram reconhecidas no Paraná, né? Que é o café do Norte, pioneiro do Paraná, erva mate de São Mateus do Sul, goiaba de Carlópolis, queijo de Colônia, de Witmarsum, espero que a pronúncia esteja perto do certo. Mel do Oeste do Paraná, mel de Ortigueira, uvas de Marialva e melado de Capanema. Então, o Paraná já tem 8 indicações geográficas reconhecidas. O processo, ele é solicitado por uma pessoa jurídica, né, que pode ser uma associação ou uma cooperativa, perante o INPI, que é um instituto ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e após esse processo existe o registro do produto final. Na realidade, você pode utilizar essa denominação quando você faz o seu produto final. No caso que a gente teve um exemplo aqui, o mel de Ortigueira vai ter uma denominação de origem dizendo que aquele mel é diferente de outros mel, de mel produzido em outras regiões, então ele foi agraciado com esse registro de uma indicação geográfica. Mas o foco é no produto final. Então, você usa um selo, você usa uma embalagem, você usa uma denominação que indica que aquele produto é uma indicação geográfica, ou seja, aquele mel só é produzido, aquele mel daquela forma só é produzido naquela determinada região. O que são os desafios da indicação geográfica em relação às raças e às variedades crioulas ou tradicionais? Já se parte do pressuposto, quando, a partir de uma solicitação de uma pessoa jurídica
para um registro de uma indicação geográfica, que esses produtos agropecuários, eles já estão adequados à legislação sanitária. Ou seja, eles já conseguiram cumprir, já são produtos comercializados, o que se busca é apenas uma distinção, e não que eles possam ser comercializados. Então, isso se mostrou um grande desafio para os produtos agropecuários. Eu acho que é famoso aqui a questão dos queijos produzidos com leite cru, principalmente da Serra da Canastra, que foram bastante famosos, que eles não poderiam circular porque eles eram feitos com leite cru, então efetivamente isso podia transmitir algumas doenças, então por questões sanitárias eles não podiam ser comercializados, embora sejam produtos artesanais, embora sejam utilizadas às vezes nessas situações, não do queijo especificamente, mas em outras situações, variedades crioulas ou uma raça local para a produção efetivamente do produto. Outro desafio relacionado à indicação geográfica é que ela não contempla questões múltiplas, formas de manejo, modos de vida, práticas e conhecimentos específicos. Ela é focada no produto e no modo de fazer esse produto. Outro desafio, exclusão de produtores que, porventura, não atendam os requisitos para a utilização desse sinal distintivo. Então, existem alguns requisitos necessários, que é o modo de produção, efetivamente, que tem que ser atendidos, e somente atendidos aqueles requisitos é que o produtor pode usar o sinal distintivo de indicação geográfica. Se ele não conseguir atingir esse requisito, ele não pode utilizar esse sinal distintivo. E, por outro lado, também o que acontece? Se o produtor está fora da área delimitada para a produção, ele não vai conseguir utilizar esse sinal distintivo, porque, como eu já falei antes, esse sinal distintivo, ele leva em consideração uma região geográfica. Bem, considerando esses desafios, diríamos assim, essas limitações da indicação geográfica, uma outra abordagem para proteção e valorização é através do regime jurídico do patrimônio cultural, em especial patrimônio cultural imaterial. Que foi estabelecido pelo Decreto 3.551, de 1998. Então, vocês observem que a nossa legislação é uma legislação recente, né? 20 anos para uma legislação é quase nada, nossos códigos, principalmente civil, penal, têm aí 200, 300 anos de histórico, né? De amadurecimento jurídico, diríamos assim. E no caso do patrimônio cultural e material, embora seja demanda de bastante tempo, né? Ele foi estruturado efetivamente a partir de 1999. Como é que funciona? É um registro dos bens culturais e materiais, porque anteriormente tínhamos a tradição apenas do tombamento de bens culturais materiais, né? Uma igreja, um mercado, um local físico efetivamente, para que a gente pudesse diríamos, ter uma preocupação de conservação e diríamos assim, um reconhecimento pelo seu valor, e não existia um reconhecimento do que fosse imaterial. Então, a partir de 98, a gente passa a ter essa nova abordagem, que inclui as práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênica, plásticas, musicais ou lúdicas, e às vezes um lugar, mas não necessariamente um lugar físico, é o lugar enquanto ponto de encontro e enquanto local que favorece uma prática coletiva, uma prática cultural coletiva, né? A partir disso foi criado o Inventário Nacional de Referências Culturais, né, que poderia ser feito esse registro, e nós temos 2 convenções internacionais que tratam desse tema e que também fazem parte desse regime jurídico, né? A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, que ela define a noção de patrimônio cultural e material, e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que reconhece a importância de conhecimentos tradicionais e sua relação positiva com o desenvolvimento sustentável e necessidade de proteção e promoção. Não apenas só dos conhecimentos, mas também da diversidade das expressões culturais.
Um minuto aqui. Bem, esses bens culturais de natureza imaterial, existe um instituto, né, que é ligado ao Ministério da Cultura, que faz esse levantamento e faz o registro, né, novamente trazendo para a realidade do Paraná, o fandango caiçara é um patrimônio, é registrado como patrimônio cultural imaterial desde novembro de 2012, e é uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva que ocorre no litoral norte do estado do Paraná e no litoral sul do estado de São Paulo. Então, na realidade, isso aqui já abrigam 2 estados, né? Que é um conjunto de práticas que envolve trabalho, divertimento, religiosidade, música e dança. Então, existe também um inventário nacional que foi feito no município de Lapa, de bens do patrimônio cultural e material, das referências culturais do estado e do patrimônio natural e material de Paranaguá. Então, são esses os levantamentos que foram feitos em termos federais. Esse marco normativo, ele também tem, diríamos assim, a sua contraparte no estado. Existe a legislação federal e também existe a legislação estadual. Em termos do estado, existem quatro grandes linhas, né, que eles são colocadas, que manifestações religiosas, danças e músicas, lendas culinárias e iguarias. E as que foram registradas são as cavalhadas em Guarapuava, fandango no litoral paranaense, Tarobá, Cataratas do Iguaçu, Caiari, da erva mate, e barreada e cachaça morretiana no litoral paranaense. E existe também uma integração das etnias dos imigrantes com a formação de brasilidades, características próprias do estado do Paraná. Bem, esse marco jurídico tem a sua importância, tem o seu valor e efetivamente ele tem cada vez mais ocupado os espaços e contribuído para a conservação desse patrimônio, mas também existem alguns desafios, né? O registro é relacionado ao modo de fazer e não ao produto final. Como é relacionado, diríamos, a importância é mais em relação ao modo de fazer do que ao produto final, ele não cria um direito em relação, ele não consegue agregar um valor comercial a um produto final, até porque diríamos assim, o seu objetivo maior não seria esse, de agregar um valor comercial, e sim de promover a valorização. Ele tem um valor declaratório, né? Embora exista um processo, um procedimento a ser feito, ele é declaratório, mas ele não concede direitos. Então, isso diríamos, é um fator limitador em relação à sua utilização comercial ou como uma valoração que gere renda para os produtores. Existem questões que são relacionadas a direitos autorais e propriedade intelectual coletiva, que seja direito de uso de imagem, direito autoral relacionado às músicas, quem compôs as músicas. Então, existem algumas questões de propriedade intelectual que são um pouco complicadas, que podem trazer complicações em relação a esse marco jurídico, e ele não ataca qualquer questão relacionada a consumo e circulação de bens. Então, quando a gente pensa novamente nos produtos agropecuários, as questões de circulação dos bens que têm, diríamos, desdobramentos sanitários, ele não teria qualquer utilidade nesse sentido, porque ele não resolve essas questões. Diríamos, o seu âmbito de atuação é diferente em relação a essas questões. Bem, o terceiro regime jurídico que nós teríamos, que é efetivamente objeto agora do que a gente vem discutindo nesse encontro, né? E agora eu vou me deter um pouco mais. Os outros regimes foram mais para a gente ter uma noção e ajudar na hora da discussão mais tarde. O terceiro regime seria o da Lei da Biodiversidade, que, embora a nossa lei seja de 2015, ele existe desde 2000, conforme já falado pelos que me antecederam. E o que ele dispõe? Acesso ao patrimônio genético existente no país ou ao conhecimento tradicional associado para fins de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo desse acesso somente serão realizados mediante cadastro, autorização ou notificação e serão submetidos à fiscalização, restrições e repartição
de benefícios, nos termos e nas condições estabelecidos nessa lei e no seu regulamento. Então, diferente das indicações geográficas, que são um direito privado, que o Estado efetivamente ele só participa para conceder o registro, mas ele não tem uma função de fiscalização. A fiscalização ela tem que ser feita pelos seus próprios detentores, né, por quem detém o direito, diferente do regime de patrimônio cultural imaterial, em que o Estado ele concede ele efetivamente também gerencia um cadastro, ou seja, são 3 cadastros, né? É sempre registro. Mas ele também não tem nenhuma função de fiscalização do ponto de vista de direito individual. O que existem são mecanismos de salvaguarda e de promoção do patrimônio cultural imaterial. O sistema criado pela CDB, né, na realidade, que foi implementado no Brasil e foi traduzido pela medida provisória 2186, é um sistema em que você tem uma participação estatal forte, uma presença em que se exige um cadastro antes autorização e se existe uma fiscalização para o uso e a repartição de benefícios. Bem, nesta lei, diferente da medida provisória, o Ministério da Agricultura, aqui na sua sigla, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele tem mais funções, né? Ele é um dos integrantes do CEGEM, ele é um dos órgãos que fiscaliza de forma coordenada com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Defesa. Ele integra o Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Ele é responsável por publicar uma lista de espécies vegetais e animais introduzidas, que muitos de vocês já devem ter ter conhecimento dessa publicação. E ele também é responsável pela publicação de uma lista de variedades crioulas e raças localmente adaptadas, bem como ele tem um papel no monitoramento dos bancos de dados dos seus sistemas. O que são esses bancos de dados? São o registro de cultivares, né, a proteção de cultivares e o registro de cultivares, bem como registros de produtos de origem vegetal e animal. Bem, essa lei, ela tem diversas diferenças em relação à medida provisória, mas talvez uma das que mais nos atinge diretamente, nesta apresentação que tem um foco de um produto agropecuário, é um tratamento diferenciado para a agricultura. Inédito no mundo, só o Brasil colocou numa lei nacional um tratamento diferenciado para a agricultura, embora tanto o protocolo de Nagoya como o próprio TIRFA já advoguem isso há alguns anos, na prática, em lei nacional, só o Brasil tem. E o que consiste nesse tratamento diferenciado da agricultura? Então, primeiro, ele parte de um conceito de atividade agrícola, né? Existe lá o que é atividade agrícola para a lei, e as regras de acesso e de repartição de benefícios são um pouco diferenciadas quando a finalidade é a agricultura, quando a finalidade é pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a agricultura. Uma das primeiras questões a listas de espécies, que eu vou mais para frente detalhar. Os insumos agrícolas são utilizados como produtos intermediários, ou seja, todos os micro-organismos que porventura gerem produtos que serão utilizados na agricultura, eles são produtos intermediários. Então, embora as atividades precisem de cadastro, elas não precisam de notificação do produto e não repartem benefícios, elas têm uma isenção. A repartição de benefícios na agricultura ela é diferente do resto dos setores, porque a lógica da 13.123 é que se reparte benefícios no produto acabado, no último elo da cadeia, lá, o último produto a utilizar o patrimônio genético, e no caso da agricultura se reparte benefícios sobre a comercialização de material reprodutivo, tanto de plantas como de animais. Existe a questão do monitoramento nos cadastros de registro de produtos do MAPA e a questão da fiscalização compartilhada entre o MAPA e o IBAMA para atividades agrícolas.
Então, vamos lá. Qual é a definição de atividades agrícolas? Que ela é importantíssima, porque ela delimita quem tem esse tratamento diferenciado e quem não tem, que qual setor teria e qual não teria. Então, atividades de produção, processamento e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas são atividades agrícolas. Essa definição ela é diferente da lei de política agrícola, ela é mais restritiva, só para vocês terem alguns exemplos de atividades que são agricultura para política agrícola e aqui não é a produção, por exemplo, de fumo, né? Ela o tabaco, ela não é agricultura, não é atividade agrícola, mas ela está contemplada na lei de política agrícola, bem como as plantas ornamentais e os animais ornamentais, eles também não estão contemplados na definição de atividade agrícola. Por que esse conceito é importante? Porque ele tem um tratamento diferenciado e um menor impacto econômico. Bem, para um dos papéis do Ministério da Agricultura é a publicação das listas de espécies introduzidas. Por que essa lista de espécies introduzidas existe? Por que ela é importante? Durante toda a vigência da medida provisória, foi bastante complicado dizer quando uma espécie de planta ou animal era nativa ou não era, quando ela fazia parte da biodiversidade brasileira ou quando ela não fazia. A lista do Jardim Botânico ela foi e continua sendo de uma importância grande nessa definição, mas existem algumas plantas que lá se consta como cultivadas e não como nativa ou não. Então, quando você diz que uma planta é cultivada, você não diz se ela é patrimônio genético, se não é. Diante dessa limitação da lista do Jardim Botânico e da necessidade própria da agricultura, surgiu a ideia da publicação dessas listas com as espécies exóticas. Então, são as espécies que foram introduzidas. Essa é uma lista negativa, o que está na lista não cadastra no CIGEM. Quando foi feita a lista de espécies vegetais, ela tem como base a lista de espécies que estão registradas no RNC, no Registro Nacional de Cultivares, e que estão aptas para serem produzidas no país, né? Serem plantadas, exploradas no país, seja por via de semente ou seja por via de muda. Então, ela foi publicada pela Instrução Normativa 23 e está sendo atualizada e ampliada pela número 3 de 2019. Depois se incluiu nessa lista de espécies vegetais também algumas pragas que existem, que são pragas vegetais, que foi utilizada, foram buscadas um outro sistema que o mapa também tem, que é o sistema de agrotóxicos. A lista de espécies animais domésticos foi publicada por intermédio da Instrução Normativa 19 de 2018 e ela foi atualizada e ampliada com inclusão de espécies animais aquáticas e animais pragas de vegetais pela Instrução Normativa 16 de 2019. A última lista que foi publicada é a lista de espécies ornamentais, que é a Instrução Normativa 64 de dezembro de 2020. A lista de espécies ornamentais ela foi publicada para fins de fiscalização, porque ela, tecnicamente, ela não é uma lista do artigo 113, porque ela não está dentro da definição de atividade agrícola. Mas como nós temos a agricultura, o Ministério da Agricultura efetivamente vai fazer a fiscalização, precisava de uma lista orientadora para que os fiscais não aplicassem essa regra de exótica ou nativa sem um norte, né? Sem um documento orientador. Então, o objetivo dessa lista de espécies ornamentais é ser o documento orientador para fins de fiscalização. A outra lista que está prevista no artigo 114 do decreto 8772 é uma lista positiva, ela é diferente da lista do 113, que é negativa. Então, a lista do 113 é negativa e é uma lista de espécies. A lista do 114 é uma lista positiva e é uma lista de variedades ou de raças. Essa lista ainda está em elaboração pelo mapa, eu vou falar mais para frente para vocês por que efetivamente ela ainda não saiu, e quais são os desafios e as dificuldades encontradas, e o que essa lista tem como objetivo.
o acesso a patrimônio genético de variedade tradicional ou crioula, a raça localmente adaptada para fins de atividade agrícola, compreende o acesso a conhecimento tradicional associado não identificado que dê origem à variedade ou à raça. Ou seja, embora se reconheça que tem um fator humano e que tem um fator de conhecimento na coevolução dessa variedade ou dessa raça, isso é considerado como sendo um só para fins de atividade agrícola. E não existe consentimento prévio de agricultor, população indígena ou comunidade tradicional nesse caso específico. Então, uma raça que é considerada variedade ou raça crioula, ela tem que fazer cadastro no CIGEM, mesmo que seja proveniente de uma espécie exótica. Então, por exemplo, a espécie pode estar na lista lá do 113, vamos dizer, por exemplo, uma espécie suína, né? As espécies suínas estão lá dentro da lista do 113, mas se tem uma raça específica que saia nessa lista positiva, essa raça, quem trabalha com atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico dessa raça, tem que fazer cadastro e, posteriormente, repartir benefícios, se não tiver enquadrado em nenhuma das questões de isenção. No caso de atividades que não sejam atividade agrícola, né, o acesso ao patrimônio genético dessas variedades ou dessas raças compreende o conhecimento tradicional e segue as regras gerais de acesso ao conhecimento tradicional associado, ou seja, precisa solicitar o consentimento prévio informado. Então, vamos lá nas definições que a lei trouxe, né? Variedade. Vamos começar com a definição de variedade, né? De variedade tradicional local. A definição da lei da biodiversidade é diferente da lei de sementes. Ela tem algumas, diríamos, características próximas, mas também tem algumas coisas que são diferentes e que tem sido complicado para colocar isso em prática. O Ministério da Agricultura deveria ter já regulamentado essa questão das variedades crioulas para fins de lei de sementes, mas isso efetivamente ainda não foi feito. É importante ver aqui que a variedade não pode ser substancialmente semelhante a cultivares comerciais. E isso é um desafio, você definir o que seja substancialmente semelhante ou não. Ou seja, o grau de diferença que tem que existir. Em relação à raça, não existia nenhuma definição legal, nenhuma definição jurídica. Então, a primeira definição que a gente tem é a da Lei de Biodiversidade, que é uma definição que contempla tanto espécies exóticas como nativas, porque a espécie pode ocorrer tanto em condição in situ ou mantida em condição ex situ, e a definição é representada por grupos de animais com diversidade genética desenvolvida ou adaptada a um determinado nicho ecológico e formada a partir de seleção natural ou seleção realizada adaptada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional. Para entender um pouco a definição, a gente traz aqui a definição de agricultor tradicional, que é quem utiliza variedade tradicional local ou crioula ou raça local ou crioula, incluindo o agricultor familiar. É importante falar aqui que o agricultor tradicional pode sim ser um agricultor maior, não tem uma delimitação de tamanho de propriedade, de tamanho de rebanho, de tamanho de lavoura. O agricultor familiar está nessa definição, mas o agricultor tradicional não é igual ao agricultor familiar. Da mesma forma que existem agricultores familiares que são extremamente tecnificados, você pode ter também agricultores grandes que são tradicionais. A definição de comunidade tradicional a gente já, diríamos, foi emprestada de outros diplomas legais, principalmente do que vem do Ministério da Cultura e tradicionalmente do Ministério do Meio Ambiente, que tem uma política nacional. Então, é um grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa territórios, ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, né? Então, tem o fator aqui da tradição, né? Bem, quais são as consequências, né? Como é que eu aplico variedade, raça crioula para CIGEM? As
variedades e raças crioulas que constem da lista do mapa precisam ser inscritas, mas enquanto não for publicada essa lista e a espécie estiver na lista 113, você não tem que fazer o cadastro, porque efetivamente é uma espécie exótica e foi excluída pelo artigo da lista do artigo 113, e a do 114 ainda não aconteceu. Então, não existe, não se está criando nenhum débito aqui para ninguém. Quem trabalha hoje com variedade e raças crioulas não está em débito com o CIGEM, e ele não necessita fazer o cadastro dessas raças e variedades se ele estiver trabalhando com espécie exótica. Uma vez publicada a lista e a raça conste dessa lista, ou a variedade conste, a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, aqui eu cito 4, mas existem muitas outras, né? Melhoramento genético, sequenciamento genético, uso de substância proveniente do metabolismo para desenvolvimento de produto, uso de informação genética, essas atividades necessitarão de cadastro. O cadastro de acesso, o cadastro de remessa, caso seja remetido material para o exterior, e a notificação de produto acabado, se for o caso de produto, ou de material reprodutivo dessas raças. O cadastro de acesso para atividades de desenvolvimento tecnológico com variedades e raças crioulas tem uma especificidade que já existe, inclusive, essa funcionalidade no CIGEM. Você tem que declarar se você está trabalhando ou não com variedade crioula, ou se é uma variedade crioula ou não. Como não existe a lista, embora as pessoas estejam declarando, isso não tem validade do ponto de vista de uma fiscalização ou de um monitoramento posterior, porque o marco legal para definir o que é uma variedade ou uma raça crioula não é a declaração do usuário que faz o cadastro. Por quê? Porque senão nós teríamos uma situação em que alguns que trabalham com uma determinada variedade que supostamente é crioula ou tradicional, fariam o cadastro e diriam lá que é uma variedade tradicional. E uma outra pessoa que trabalha não faria o cadastro, ou faria o cadastro porque é uma espécie nativa, mas sem citar que tem uma variedade tradicional. Então, isso geraria uma diferença de interpretação legal que você não poderia efetivamente utilizar uma equidade, né, um princípio de isonomia com todos os usuários. Então, por isso, precisa da lista, para a lista efetivamente dizer quais são os materiais que são crioulos. E quando se trabalha com uma variedade tradicional, ou seja, se trabalha com plantas, o usuário deverá depositar esse material dessa variedade em uma coleção ex situ mantida por instituição pública. O único caso de depósito obrigatório da lei é este. Depósito de amostra, desculpe. A repartição de benefícios para atividades agrícolas, como eu já expliquei lá atrás, ela tem uma incidência restrita, só no material reprodutivo, e o período de repartição de benefícios é enquanto houver a exploração econômica desse material reprodutivo. Quem é responsável pela repartição de benefícios? É o produtor de mudas e sementes, o último elo da cadeia produtiva de material reprodutivo. E no caso de quem trabalha com raças, discute-se, mas ainda não está delimitado, que seria quem comercializa sêmen e óvulos, tá? Isso não cairia na comercialização de matrizes e reprodutores. Existem casos de isenção de repartição de benefícios, seja pelo tamanho do produtor, seja pelo fato de ser uma comunidade tradicional e fazer o uso próprio. Então, existem alguns casos que você tem isenção de repartição de benefícios. E as modalidades podem ser monetárias ou não monetárias. E existem sanções administrativas específicas para infrações contra o patrimônio genético. Quais são os desafios, né? Dificuldade na definição de critérios para a elaboração da lista de variedades e raças crioulas. Então, o Ministério da Agricultura já promoveu diversas reuniões com pesquisadores que utilizam, né, pesquisadores que trabalham com variedades e raças crioulas, e procurando definir um checklist do que seria utilizado para uma variedade ser considerada como tradicional ou uma raça ser
considerada como tradicional, não houve consenso. Não foi possível fazer uma lista mínima que fossem 3 requisitos que a raça efetivamente pudesse ou não ser considerada como variedade crioula. A dificuldade da maior parte dos usuários, e aí a gente fala quando são os produtores, quando são os guardiões, quando são as pessoas que efetivamente conservam essas raças, essas variedades, e entender a legislação. O nível de complexidade dessa legislação é alto, não é fácil, existem diversas especificidades. Se nós estamos aqui num evento, numa universidade, que temos estudantes de um bom nível, nós temos mestres, doutores, e geralmente ainda existe muita perplexidade e incompreensão em relação a essa lei, quem dirá pessoas que são menos acostumadas, diríamos, com esse métier, com essa situação. Existe um temor que a burocratização pode ameaçar a conservação, como ocorreu muito em relação às espécies nativas, principalmente plantas. Quem trabalhava com planta, o número de projetos com plantas, né, de espécies vegetais nativas diminuiu muito. Depois, o CNPq, inclusive, tem um levantamento desse, eu não tenho os números, depois da vigência da medida provisória. E, embora a Lei 13.123 tenha melhorado bastante o sistema, ainda existe um subregistro em relação ao que efetivamente existe de pesquisa e o que está no sistema, não corresponde ainda à realidade. Então, o que se conclui disso? Que as pessoas geralmente têm um certo temor a ter que fazer cadastros, a ter que seguir procedimentos que muitas vezes elas não veem o objetivo o objetivo final, elas não contemplam efetivamente que esse cadastro possa ser utilizado ou auxiliá-las no seu dia a dia. Então, existe esse temor que, se as variedades e raças crioulas forem colocadas nessa lista e aumentar o nível de burocracia para trabalhar com essas variedades e crioulas, hoje os problemas de conservação que já existem são claros, piorem ainda mais. Outra questão, a repartição de benefícios não é aplicada diretamente na conservação dessas raças. O que acontece? Se eu tenho um produtor que tem lá um plantel de carneiros ou qualquer outro animal e que ele conserva, não é direta a aplicação do que se repartir benefícios de uma suposta venda de sêmen desse plantel ou óvulos, do que se arrecadar com essa repartição de benefícios não volta diretamente para esse produtor ou para a conservação dessa espécie ou para a conservação dessa raça. Essa repartição de benefícios vai para um fundo e, indo para o fundo, vai competir com projetos diversos. Existe uma dificuldade na avaliação do custo-benefício para os próprios produtores dessa lista de variedades e raças crioulas. É benéfico a raça que eu trabalho estar nessa lista? Isso vai trazer benefício ou vai trazer somente custo para o produtor, do ponto de vista do produtor? E existe uma relação com a legislação do registro genealógico e raças comerciais, porque, em tese, o que está no registro genealógico é uma raça comercial e, portanto, não seria uma raça crioula ou localmente adaptada. A definição de raça localmente adaptada ou crioula, ela tem que diferir da definição de raça comercial, porque senão fica difícil ter uma linha de corte do ponto de vista jurídico. Bem, o último eu vou falar aqui rapidinho, foi um decreto do ano passado, que está sendo implementado agora, que é o selo arte, que permite que produtos artesanais possam ser vendidos no território nacional, eliminando alguns entraves burocráticos. Essa parece ser, hoje, o sistema regulatório, a maior promessa para resolver problemas práticos que os produtores têm, principalmente relacionados a questões fitossanitárias, a questões sanitárias, né? E a ideia é que você possa ter regras menos, diríamos assim, menos complicadas para esses produtos, mas que, ao mesmo tempo, continue a ter uma garantia de qualidade e de segurança para os consumidores. Ela foi feita para produto de origem animal artesanal, que são os produtos que são elaborados com predominância de matéria-prima de origem animal
e a partir de técnicas prioritariamente manuais, e que tem um domínio integral do processo, né? Então, é realmente a produção artesanal. Eles vão ser submetidos ao controle de serviço de suspensão oficial, mas numa regra própria para produtos artesanais. E todo esse sistema ele ainda está muito novo, ele ainda está em construção. Infelizmente, aí, com a pandemia e outras situações, essa questão também ficou um pouco prejudicada. As principais características que esses produtos precisam ter para ter esse selo. De certa forma, o selo ele é um tipo de indicação geográfica, diríamos, porque tudo é questão de selo, né? Então, vai estar lá no produto dizendo o que é. Então, da mesma forma que a indicação geográfica, só que ele é muito mais simples de ser conseguido do que a indicação geográfica, que é bem mais complicada. Então, você precisa... Aqui são características que efetivamente colocam como uma produção manual mesmo, uma produção... receita e técnica tradicional, não pode ficar utilizando muito ingrediente industrializado, caracterizado por fabricação individualizada, então, ou seja, são as características do que pode ser identificado como esse selo arte. Quais são as vantagens da utilização do selo? Vai poder ser feita a comercialização interestadual de produtos, né? A diminuição da burocracia para registro e comercialização, uma inspeção e fiscalização de natureza prioritariamente orientadora, né? E não punitiva, como muitas vezes acontece hoje, e uma identificação e reconhecimento por meio de um selo, né? Que denomina arte, ou seja, é uma mercadoria diferenciada, diríamos assim, em relação às demais mercadorias que estão no comércio. Bem, acho que eu já até me prolonguei demais aqui. Eu gostaria de agradecer a todos e estou aberta para as perguntas aí, para os debates. Muito obrigado, Simone, foi excelente a palestra. Acho que a gente podia agora, se puder, parar o compartilhamento da apresentação e voltar para a tela. Oi. Então, não está aparecendo ainda aqui para mim, mas deve aparecer logo. Queria agradecer, eu achei que foi excelente e eu vi que o número de perguntas lá foi muito grande, porque era um assunto que é um pouco, né, um pouco diferente do que estava sendo tratado, né, abrangeu um lado que não tinha sido abordado ainda nas apresentações anteriores. E enquanto o Fernando vai fazendo uma filtragem das perguntas lá no chat para poder trazer para nós, eu queria adiantar uma pergunta que já tem sido discutida no fórum de indicações geográficas e também nos trabalhos de pesquisa que tem a ver com suporte para as indicações geográficas em alguns sentidos. Uhum. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem direto, assim, né? No caso de algumas indicações geográficas que estão relacionadas com o bioma em si, né, onde o produto onde a produção é feita, onde, né, a origem da matéria-prima, né, por exemplo, e é indireto, né, por exemplo, animais que consomem determinados alimentos locais. Vou pegar o exemplo do pinhão. A gente está tentando fazer há um tempo, né, e deve começar logo em parceria com a Universidade de Santa Catarina, uma pesquisa do efeito do pinhão sobre qualidade de carne, da gordura do porco moura, para pegar um exemplo prático existente aqui, né? Mas isso aplicaria para várias outras situações, né? Qualquer selo de diferenciação de animais produzidos em determinadas situações específicas que inclui o consumo de alimentos nativos, às vezes, né? Como é o caso desse aqui. Então, quando se for fazer duas coisas, né? Uma sobre a pesquisa em si. A pesquisa sobre o efeito, por exemplo, de uma planta nativa sobre a qualidade do produto final do animal que consome ela no ambiente onde é criado. Como que eu devo cadastrar? Precisa cadastrar esse tipo de pesquisa? E como que ele é cadastrado? Mesmo considerando que o animal ainda não está na lista dos que precisam de cadastro no SISGEM, né? Digamos que depois ele não entre na lista, né? Como que fica esse tipo de pesquisa? E, se isso for necessário, como é que fica também a questão da comercialização do produto final que se beneficia dessa situação, né? Tá.
Vamos, assim, uma questão hipotética ampla, né? Vamos supor que, eu vou dentro da linha que você colocou, não sei, não tem um nível de detalhe da pesquisa, mas vamos pensar aqui da forma com que o CIGEM me pede lá as informações. Você vai entrar com as suas informações lá vinculada à universidade, tranquilo, aí você já tem lá o título do seu projeto. Então, o título do projeto lá, você vai, o uso do pinhão na alimentação do porco-moura, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí você tem seus objetivos, né? Um dos objetivos você já colocou aqui, é avaliar se o uso do peão como alimentação principal, secundária, sei lá, para o porco-moura tem algum efeito benéfico ou não, e se isso pode ser mensurado, né? Efetivamente. Você está trabalhando, na realidade, com 2 recursos genéticos nessa pesquisa, né? Porque você está trabalhando com recurso genético de planta e você está trabalhando com recurso genético de animal. Se você não tem nenhuma interação, diríamos assim, efetiva com a análise do pinhão, quantidade de gordura, modo de produção do pinhão, qual tipo de processamento, se você não for entrar nessa área na sua pesquisa, você não precisa fazer o cadastro, tá? Agora, por quê? Porque o porco-moura não está na lista hoje e hoje você não tem uma regra que precisa fazer. Embora vocês o considerem como uma raça crioula, ele não é considerado ainda, poderá ser ou não, raça crioula para fins da Lei 13.123, né? Aqui eu não estou entrando no mérito se é, se não é, estou sendo legalista. Então, se você não tem efetivamente uma pesquisa sobre o recurso genético pinhão, considerando que o pinhão seja nativo, você não precisa fazer registro, nenhum cadastro da sua pesquisa. Agora, se a sua pesquisa for um pouco mais ampla, você já vai entrar numa avaliação mais profunda do pinhão. O pinhão tem que ser o pinhão produzido em tal lugar, tem que ser o pinhão produzido por tal modo, coletado de tal modo, sei lá, algo que seja mais específico ao recurso genético planta, aí efetivamente você tem que cadastrar por causa do recurso genético vegetal, tá? Uhum. Na verdade vai ter que cadastrar, então. Vamos supor que você tem uma pesquisa mais ampla, que você vai entrar na descrição química, na descrição efetivamente do pinhão, né? Vamos colocar. Você vai trabalhar com os dois, né? Você vai a fundo tanto na composição do pinhão como na composição, né? O que essa composição faz na composição do porco, né? O que você tem como resultado dessa pesquisa? Porque a Lei 13.123, ela é clara no que você pode repartir benefícios, né? Então, vamos lá. Você provavelmente vai publicar. É um dos resultados que você tem. Então, você tem lá a publicação. Produto. Que produto você pode chegar nessa pesquisa? Efetivamente, eu não vejo um produto a ser comercializado que essa pesquisa possa ser feito. Aí o que você vai falar, não, mas isso aqui eu vou fazer um modo de produção que posteriormente vai ser utilizado na produção. Tá, mas isso é mais próximo de um processo do que efetivamente do produto. Você vai precisar desse processo para depois chegar a um produto, entendeu? Mas não tem um produto direto relacionado à sua pesquisa. Então, você não tem por que repartir benefícios. Pensando no pinhão, porque eu não tenho um produto do pinhão. Se o porco estivesse na lista, vamos aqui fazer um exercício de imaginação, e você estivesse fazendo a mesma pesquisa, você iria fazer seu cadastro e iria lá falar que você tem, você está utilizando uma raça local e teria os mesmos resultados, né? Você, quando muito, vai ter um processo, que você vai, ou uma publicação. Você não tem também material reprodutivo. O que acontece? Para repartir, como é uma atividade agrícola, você está falando de alimentação, né? O porco posteriormente vai ser utilizado para alimentação, você só reparte no material genético. Como você não tem uma comercialização de material genético, você não reparte. Vamos supor que a sua pesquisa chegue à conclusão que um porco alimentado com pinhão, ele tenha uma gordura que possa ser utilizada como um suplemento alimentar ou como algum processo farmacêutico que efetivamente combata a inflamação, né? Aqui nós estamos fazendo um exemplo bem, ou seja, você achou um processo que efetivamente você utiliza no animal, em que você pode gerar um produto que não seja agrícola. Por que eu inventei esse exemplo aqui para chegar a um processo não agrícola?
Daí, então, você efetivamente repartiria benefícios nesse uso lá na frente, nesse comprimido, que seria para diminuir o teor de gordura ou aumentar a resistência, o que fosse o benefício, entendeu? Uhum. Então, em termos de repartição de benefícios, não existe notificação de produto e não existe repartição de benefícios. O processo é, você tem a pesquisa, você tem o cadastro, você tem os resultados obtidos. Se o resultado obtido é um produto ou um material genético, aí eu preciso notificar, eu notifiquei, aí eu tenho que escolher como eu vou repartir benefícios, monetário ou não monetário. E isso vale também para o produtor porque assim, isso que eu estou falando, na verdade, é o estudo do sistema de produção tradicional, né? A engorda de porcos com pinhão, com frutas nativas, com pastagem nativa, com tubérculos nativos, ela é a própria produção tradicional com as próprias raças nativas e que dão essa diferença regional, né? Tanto em termos de raça quanto em termos de bioma e alimentos disponíveis em cada região e clima, etc, né? Mas então esse pessoal que já fazia isso, ou alguém que como empresário, né, cria a situação artificialmente para fazer a mesma coisa, para vender esse produto diferenciado com algum selo de diferenciação ou certificação, não tem nenhuma relação com essa legislação específica que a gente está falando, porque não vai ser, é um processo e não o material genético em si. Tá. Ainda que se tenha uma obrigação posterior de raça local com essa raça, isso não tem repartição de benefícios, a menos que eles comecem a comercializar material reprodutivo, né? E aí existem duas possibilidades da legislação caminhar. O material reprodutivo, ele pode ser entendido só, diríamos, o material comercial mesmo, propriamente dito, que é sêmen e óvulos, né? Ou você passar isso para matrizes e reprodutores. A ideia do Ministério da Agricultura é que isso não seja aplicado a matrizes e reprodutores. Por quê? Porque a matriz reprodutora ela tem dupla função, então porque ela também pode ser utilizada em algum momento para abate e para consumo de carne ou qualquer outra coisa. Então, ou de leite, ou sei lá o quê. Então, a ideia é que você consiga realmente isolar o que é material reprodutivo. E essa forma de isolar é pegar realmente sêmen e óvulos, comércio de óvulos, que no caso das raças locais, pode ser que no futuro isso aconteça, mas que eu tenho conhecimento hoje, não existe nenhuma comercialização desse. Então, assim, um impacto é menor, é o cadastro realmente da pesquisa. Joia. Obrigado. Acho que vou passar para o Renato para ele trazer as perguntas que estão lá no chat, então. Estou vendo, Renato. E aí, Simone, muitíssimo obrigado pela apresentação. Está aqui chovendo perguntas no chat do YouTube, né? Nós vamos pontuar algumas delas aqui, então já peço desculpa de antemão, certamente não conseguimos trabalhar com todas, tá? Mas muito obrigado, extremamente esclarecedor a sua apresentação e ficamos ainda com muitas dúvidas, né, a respeito disso. Bom, a primeira pergunta, eu selecionei ela aqui como sendo algo um pouco relacionado que foi discutido com o Porco Moro, é da Juliana Nascimento Bendini. Ela diz assim, embora na lista do mapa a abelha Apis mellifera é introduzida, e de fato como fica o mel? Minha dúvida é porque em sua composição tem plantas nativas. Bem, eu até tinha visto essa pergunta, acho que ela fez em outra palestra, né? Foi até na anterior. Isso, ela citou aqui, por favor, né, façam a minha pergunta, né? Não, tá certo. O que acontece, né? Você tem... Ela quer saber o quê? Se reparte benefícios ou se efetivamente tem que cadastrar? Eu vou começar do começo no cadastro, né? Bem, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou pesquisar a quantidade de mel que vai produzir a abelha, né? Sei lá. Se eu mudo a dieta, qual é a quantidade de mel se ela aumenta, se não aumenta, ou se ela muda o perfil. Se você está trabalhando com espécies nativas e efetivamente o foco da sua pesquisa é o que o impacto da alimentação vai fazer, e você vai fazer uma análise desse mel depois para dizer, olha, ela consumiu tal espécie nativa e por causa disso o mel teve X propriedades, você tem que cadastrar por causa da espécie nativa e por você estar pesquisando realmente o efeito que a espécie nativa tem sobre
a produção de mel dessas abelhas. Agora, se você vai trabalhar com as abelhas, por exemplo, e você vai pesquisar mortalidade, você vai pesquisar coisas que não dependam da alimentação, eu não sei exatamente, é difícil porque assim, você tem um universo de pesquisas que ela pode fazer com mel, né? Então, assim, eu não sei exatamente qual é a forma. Uma regra, mais ou menos, para ela ter na cabeça é o seguinte: se o resultado da pesquisa dela está avaliando o impacto da planta no mel. Se tem alguma coisa a ver com essa avaliação, provavelmente ela tem que fazer cadastro. Agora, até eu queria propor, eu vi que tinha umas perguntas, depois eu posso pegar a lista das perguntas e responder, porque eu acho que é bastante rico essa experiência da pessoa trazer um problema concreto. Eu faço uma pesquisa X. Eu só peço que as pessoas colocam assim um pouquinho mais explicado, porque pesquisa com mel é muito grande. Espero que eu possa ter ajudado a ela. Com certeza, né? Com certeza. Muito obrigado. Bom, a próxima, eu acho que é bem mais tranquilo para responder, é da Maria Rita Ortega Veiga. Óleo essencial extraído de plantas brasileiras se considera patrimônio genético? Sim, se considera patrimônio genético. A definição de patrimônio genético, ela é maior do que a definição de recursos genéticos que geralmente os pesquisadores trabalham, tá? A definição de patrimônio genético, ela engloba todos os produtos do metabolismo das plantas, animais e micro-organismos e os compostos biológicos que derivem desses animais também. Então, o óleo, na realidade, ele é extraído de uma planta, então ele é um resultado, diríamos, seria o leite, seria o látex, é o que vem da planta ali. Então, o que você tem no regime anterior, você tinha que quem extraía óleo não precisava fazer cadastro. Mas aí depende do que é a pesquisa que ela está fazendo. Geralmente, quem trabalha com óleos vai pesquisar qualidades químicas, vai pesquisar alguma coisa disso. Então, provavelmente, ele está fazendo acesso. Só colocando, né, um pouquinho de pimenta nessa pergunta, isso vale para as espécies exóticas ou as espécies vegetais que não são consideradas patrimônio genético brasileiro? Esteve na lista do mapa, você não precisa fazer cadastro, qualquer coisa que você for trabalhar. Até agora, vamos ver o que vai acontecer com o protocolo de Nagoya, né? Hoje nós estamos falando de Lei 13.123, vamos ver como é que vem a implementação do protocolo de Nagoya. Então, está na lista, não precisa fazer. Se por acaso você trabalha com uma espécie que você tem comprovação que ela é exótica e ela não está na lista ainda, manda um e-mail para o mapa, lá no lugar da lista tem lá qual é o e-mail da parte de recursos genéticos, que aí eles vão avaliar e provavelmente essa espécie entre na próxima atualização da lista. A lista não é estável, a lista não é perene, ela vai sendo atualizada conforme a necessidade da pesquisa e do uso econômico da biodiversidade. Ótimo. A próxima pergunta é da Sandra Silva. Doutora Simone, a discussão do selo arte para produtos de origem vegetal com óleos essenciais de destilação artesanal, né? Ela gostaria de saber se existe essa discussão do selo arte para produtos de origem vegetal como óleos essenciais de destilação artesanal. Eu acho que a demanda da área animal foi maior, porque a área animal ela tem um problema fitossanitário muito sério, né? A parte de planta, aí ela tem um outro problema, que é a Anvisa, né? São problemas diferentes. Então, acredito que o pessoal da área animal se organizou melhor para efetivamente já iniciar essa discussão. Mas existe a discussão e a tendência efetivamente é que haja também. O problema do selo arte para a área vegetal, exatamente essa área que ela está falando, é porque enquanto no animal o mapa tinha que resolver o problema dentro de casa, na parte vegetal de fitoterápicos, óleos essenciais, ele tem que conversar com a Anvisa. Então, é um processo um pouco mais complicado. Ok. O próximo é de Wagner Cortes. Como fica o caso da exploração comercial de cogumelos comestíveis coletados em plantios de árvores de pinos, eucaliptos e castanha? Calma, peraí. Cogumelo que é coletado... Como fica a exploração comercial de cogumelos comestíveis coletados em plantios de árvores de pinos, eucaliptos e castanha? Bem, em relação ao patrimônio genético,
é comércio puro, né? A gente tem que começar do começo. Isso não teve um desenvolvimento tecnológico. Você tem que lembrar da Lei 13.123, o que você lembra, né? Se a pergunta dele for relacionada a 13.123. No caso, o pinus é exótico, a castanha que poderia ser. Só que isso aí não tem uma pesquisa, não tem um desenvolvimento tecnológico que eu possa, posteriormente, chegar a um produto e efetivamente repartir benefício. A exploração comercial, diríamos, extrativista ou pura e simples, sem desenvolvimento tecnológico, ela não está contemplada nessa legislação. Eu preciso ter pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ótimo. A próxima é do Cassiano Eduardo Pinto. Na Ipagre, Santa Catarina, temos identificação geográfica de queijo artesanal serrano. O termo de conduta foi assinado no MMA, mas não realizamos o registro no CIGEM. Pelo que eu entendi, é necessário cadastrar CTA? Peraí, é o queijo... É o queijo artesanal serrano. Eles já possuem a identificação geográfica, né? Pelo que eu entendi da pergunta aqui, o termo de conduta já foi assinado pelo MMA, mas não realizaram o cadastro no CIGEM. E ele acredita que, após a sua palestra, seja necessário cadastrar CTA. Então, a pergunta é se precisa cadastrar CTA ou não. Para agricultura, você tem um slide meu lá atrás que coloca, para agricultura você não separa efetivamente o CTA do produto propriamente dito, né? Então, acho pouco provável que tenha um CTA e você pode até ter um patrimônio cultural e material que em alguns momentos ele se confunde, mas assim... Pede para ele me mandar a pergunta mais elaborada, que eu acho que eu consigo dar uma resposta melhor, porque eu não entendi direitinho aonde que ele considerou que poderia ter o CTA, tá? Ok. Então, Cassiano, por favor, entre em contato, né, com a Simone e tente esclarecer melhor essa dúvida que surgiu. Bom, a Letícia Ferrari Crocomo. Dúvida. Camundongos, cães e gatos não constam na lista de espécies introduzidas, mas não necessariamente são nativos. Deste modo, a pesquisa deve ser cadastrada ou irá depender da raça ou espécie? De novo, né, a questão... todas as listas teve uma base, em alguma base de dados do Ministério da Agricultura, porque como a competência é do Ministério da Agricultura promover, publicar essas listas, elaborar e publicar, e a base é atividades agrícolas, então já se pegou alguma base do Ministério da Agricultura e a partir dessa base de dados evoluiu para fazer essa classificação do que era exótico, que era nativo. Então, o mapa tem uma base de dados que é o registro genealógico. Então, as espécies domésticas, que foi a primeira base de dados dos animais, saiu da base do registro genealógico. Então, eram as espécies que tinham registro genealógico. São as espécies que têm uso comercial efetivamente, né? Então, se começou meio de trás para frente. O que é comercializado? E aí eu vou... Porque o universo da ciência é muito maior do que o efetivamente é comercializado. Então, por isso que começou do fim, diríamos assim. O que eu tenho produto no mercado, eu vou avaliar as espécies e depois volto. Então, por isso que não tem rato lá. Por isso que não tem rato, porque efetivamente não tem raça de rato no registro genealógico. Não se comercializa isso, né, enquanto uma raça. Até se comercializa os ratos, mas não uma raça específica. O que acontece? Isso ficou numa situação em que seria a ampliação da lista. E a ampliação da lista, ela vai sair conforme demanda. Por isso que eu falei da necessidade de entrar lá no site do mapa. Depois eu posso colocar aqui no chatzinho, eu passo para vocês os links direitinho para as pessoas terem mais visibilidade, porque o governo federal mudou os sites e está tudo horrível. Ninguém acha nada, né? Eu, pelo menos, estou tendo uma dificuldade enorme. E aí as pessoas falarem, olha, eu trabalho com isso é exótico, efetivamente. Porque precisa estar na lista para dizer que é exótico? Não, mas dá mais segurança estar na lista para dizer que é exótico, né? O pesquisador trabalha mais tranquilo. Então, por isso a ideia de ir ampliando para facilitar. Eu acho que essa sua resposta também acaba respondendo à próxima pergunta. Eu vou fazer a leitura e, se a senhora concordar, né, que já foi respondido, ótimo. Então, a Patrícia Charvet falou, por favor, pergunte à palestrante como fica o acesso à espécie de peixes introduzidas não usados na
aquacultura, exemplo tilápia, né, que é uma espécie exótica. Quando a gente ampliou a lista, tem lá a lista das espécies aquáticas, né? Eu não me lembro se a tilápia tá ou não tá, e de cabeça eu não me lembro efetivamente. Então, eu convido ela a olhar lá se tá. Teve, inclusive, uma discussão, porque quando você trabalha com o pessoal de peixes, a noção de exótico, ela é uma noção de bacia hidrográfica, ela não é uma noção de país. Então, assim, foi preciso, diríamos assim, bastante inventividade para adaptar uma noção de exótica, que é uma noção de país, para bacia hidrográfica. A gente demorou muito até chegar a um consenso. Mas o fato é que, se ela é exótica, ela deve estar lá na lista do mapa já. Se não está, peça para incluir. E se é exótica, você não precisa fazer cadastro de pesquisa com ela. Ok, eu acho que essa espécie, a tilápia, está incluída lá na lista, né? Não tenho certeza, mas acho que é bom verificar mesmo. Tem alguns colegas que fazem pesquisa com tilápia e a gente discutiu isso há um tempo atrás. Bom, nós, na realidade, já alcançamos aqui o tempo limite, né? Teria muitas mais perguntas a serem realizadas. Eu vou perguntar se alguém aqui do CarPG gostaria de fazer alguma pergunta para a Simone a respeito do tema abordado. Não? Bom, então acho que eu vou passar novamente para o Márcio. Márcio, se você puder aí fazer um encerramento, né? Simone, novamente, muito obrigado pela apresentação extremamente esclarecedora, pela paciência de responder aí uma grande quantidade de perguntas e complexas, né? É um tema que não é fácil de ser tratado. Na realidade, quase todos eles aqui da Lei da Biodiversidade são temas complexos, mas em especial quando a gente fala de conhecimento tradicional associado, tá? Então, muito obrigado pela participação. Bom, primeiro também, esse assunto ele era quase o assunto para uma semana de discussão, porque cada interação dessas com cada situação ela é muito difícil, né, e ampla, né, e inclusive citaram aqui nas perguntas, agora eu consegui ter acesso a algumas perguntas do YouTube, tem muitas perguntas que envolvem outras legislações, né? Tem a lei das sementes, né, que protege o uso de sementes crioulas pelos agricultores familiares. Tem interação com uma pergunta, eu acho que ficou pendente, assim, em geral, a pesquisa da relação de povos tradicionais, ou qualquer um que possa ser considerado provedor, né, do conhecimento técnico, conhecimento tradicional associado, ou do uso tradicional de uma determinada planta ou animal, ou variedade crioula. O simples estudo sobre isso, né, a citação, tal povo ou tal localidade tem uma comunidade que usa tal coisa, ela precisa ser cadastrada, né? Simplesmente o levantamento dessa situação tem que ser sempre cadastrado no CISGEM, né? Na realidade, assim, como regra geral, e como toda regra geral vai ter um monte de exceção, né? Mas vamos tentar ficar na regra geral, o que você tem que entender? Se você efetivamente, você vai direto, vamos por duas situações, né? Primeiro, direto na fonte, você vai direto na fonte lá, fazer um cadastro, fazer um levantamento de uma situação específica relacionada à cultura e o modo de vida de um povo, né? Geralmente, quando a pesquisa é ligada a atividades agrícolas, isso já está intrínseco no próprio patrimônio genético. Você não tem que fazer um procedimento diferente porque você está conversando ou perguntando, você planta isso na lua cheia ou na lua minguante? Eu estou sendo simplista, mas assim, quando você faz esses tipos de perguntas e a sua pesquisa, ela tem um viés agronômico, diríamos assim, né? É óbvio que tem biológico, mas também tem agronômico ou veterinário, no caso de animais. Normalmente, o CTA estaria incluso no patrimônio genético. Então, você não precisaria fazer o cadastro se você estiver trabalhando com espécie exótica. Via de regra, existem exceções, tá? Se depois falarem que eu falei que é sempre assim, eu morro negando. Por outro lado, se você vai ter essa mesma interação direta, né, ligada, quando você tem outras preocupações que não são as atividades agrícolas, que não são as atividades agronômicas, que não é o modo de criar, não é o modo de manter
ou uma raça, ou uma variedade, se você tem um outro objetivo que não seja atividade agrícola, normalmente você vai ter que cadastrar. Então, assim, as regras seriam essas. Se eu estou com atividade, a regra para atividade agrícola é não cadastra CTA. A regra para atividade não agrícola é cadastra CTA. Só que as duas têm exceções, óbvio, né? A gente está falando aqui da maior parte da situação. Vai depender muito do perfil da pesquisa que você tem. Porque, às vezes, realmente você tem uma pesquisa que ela é muito mais de CTA do que de agricultura, realmente. Né? Existem realmente isso, embora, diríamos, você está dentro de uma cadeira de agronomia, você está dentro de uma cadeira de veterinária, você está dentro da cadeira de biologia, né? Isso pode acontecer, mas via de regra é dessa forma com que se faz. O que eu acho importante, assim, principalmente porque eu acredito que quem está ouvindo a palestra trabalha com raças crioulas, trabalha com variedades crioulas, porque esse é um tema bem específico, então você tem um público mais específico, né? Eu acho que é importante que se discuta mais tanto na academia, quanto se discuta mais no setor produtivo. Quando eu falo setor produtivo, é quem usa essas variedades e quem usa essas raças para produzir efetivamente e comercializar. Porque existem meios, existem formas de proteção e de valoração, mas tem que ver o que é a necessidade e o que é a realidade de cada variedade, de cada raça. Porque, às vezes, o que é bom para uma determinada raça não é bom para outra raça. E, assim, eu já coloquei aqui, nós temos 4 caminhos que podem ser complementares ou excludentes, né, dependendo, mas que são caminhos possíveis de serem seguidos. E, assim, eu vejo com muita boa vontade a questão do selo arte. Eu acho que talvez o selo arte seja o que consiga responder mais os problemas práticos de quem trabalha com raças locais, né? Eu acho que a tendência dele vai ser uma tendência bem concreta, bem de fazer mesmo. Embora as outras, óbvio que os outros regimes jurídicos também têm a sua importância, uma indicação geográfica é ótimo, mas vocês estão envolvidos nisso, você sabe o quanto ela é complicada. Até por curiosidade, a gente conseguiu, a partir do projeto da universidade, conseguiu o primeiro selo arte de embutidos de suínos. Ele é ligado à produção de embutidos de selo Moura, um presunto e uma copa de selo de porco Moura foi o primeiro que recebeu o selo arte agora. Então, a gente está usando isso como exemplo para tentar ajudar nos outros projetos. Então, com certeza. Ele é mais simples, né? Ele não tem o grau de complexidade que a indicação geográfica tem. A indicação geográfica é mais complexa. E nada impede que você tenha um selo arte e depois você tenha a indicação geográfica. Sim, são coisas independentes. O problema é que eu acho que sempre envolve esse assunto por causa dessa questão da produção dentro de uma situação específica, tradicional, local, e que envolve bioma, meio natural, né? É uma interação das duas coisas. E a gente fica na dúvida, né? Mas se a produção agrícola em si ela não vai ser abordada nessa legislação, fica bem mais simples, né? Porque o nosso problema é, será que isso vai impedir os pequenos produtores de aproveitarem o que eles têm disponível, né, como potencial de produção e uso comercial e tal? De forma nenhuma. Isso aí, não. Muito obrigado mesmo. Eu acho que o assunto ele é muito longo, né? Eu acho que muita gente vai querer entrar em contato contigo para continuar a conversar e pedir mais informações. E espero que o público todo aí que conseguiu assistir, né, tenha sanado algumas dúvidas ou deixado as dúvidas mais claras, que eu acho que também ajuda bastante, né, para depois poder perguntar com mais clareza e conseguir as respostas. Então, muito obrigado mesmo. Queria agradecer também o público e a organização do evento. Não sei se o Fernando quer falar mais alguma coisa. Se a senhora quiser fazer alguma despedida, uma finalização, fique à vontade também. Eu queria agradecer, né, a paciência de todo mundo aí. Eu tentei, diríamos, tratar de 4 mundos diferentes, que são os regimes jurídicos, então, infelizmente, não dá para ser tão detalhista como, às vezes, as pessoas tinham expectativa que fosse, mas porque senão ia ficar realmente muito, muito complexo e muito longo, né? Mas agradeço a paciência de todo mundo e agradeço as perguntas. Se tiver como eu responder no chat, depois eu respondo as perguntas para as pessoas e coloco meu contato para quem tiver alguma dúvida. Não tem problema nenhum, eu só peço um tempinho, que eu me organizo aqui, e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. E obrigado pelo convite e pelo espaço.
Nós que agradecemos, foi excelente. Sim, nossa, muito obrigada, doutora Simone, foi muito bom mesmo, muito esclarecedor. Agradeço, em nome do comitê organizador, a sua presença aqui. E a todos, então, que estamos assistindo no YouTube, informamos que nós retornamos com as nossas atividades às 14 horas. E hoje, às 14 horas, nós teremos uma roda de conversa muito boa, muito quente, né? E vai ser coordenada pelo professor Fernando, onde nós vamos tentar esclarecer um pouco de quando, como e onde a gente solicita autorização prévia para as diferentes agências que regulam a coleta e de material biológico. Muito obrigada a todos, obrigada Simone, obrigada Fernando, você quer falar alguma coisa? Por favor. Não pode, vamos prosseguir com o encerramento, tá? Então, Simone, muito obrigado novamente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.